A Câmara Legislativa do DF aprovou em 2 turnos o projeto de lei que garante o acesso livre ao transporte público para bombeiros e policiais militares do DF. O projeto aprovado nesta quinta-feira altera uma lei de 1992 que já permitia a gratuidade aos militares, mas apenas para aqueles que estivessem fardados. Agora, eles poderão andar de graça no transporte público mesmo se estiverem de folga. Basta apresentar a identidade militar. O projeto de passe livre para PMs e bombeiros segue agora para análise do governador Ibanez. Ele pode sancionar ou vetar a proposta. O presidente do Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento sobre a prisão de condenados em segunda instância. A sessão estava marcada para quarta-feira que vem. O plenário julgaria, no dia 10 de abril, o mérito sobre mandar ou não para a cadeia os condenados em segunda instância. São 3 ações relatadas pelo ministro Marco Aurélio e que podem mudar o entendimento atual sobre o tema. Em 2016, o então ministro Teori Zavascki negou um pedido para libertar um condenado por roubo qualificado e sustentou, liminarmente em plenário, que a presunção de inocência não poderia adiar o início do cumprimento da pena de quem já tinha condenação confirmada em segunda instância. Foi seguido pela maioria dos ministros e, por 6 votos a 5, a Justiça passou a autorizar, mas não a ordenar, a prisão nesses casos. Foi o que aconteceu com o ex-presidente Lula, preso em abril do ano passado, depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Na semana que vem, quando a prisão de Lula completa 1 ano, o Superior Tribunal de Justiça pode julgar um recurso da defesa que questiona a condenação. Entre os argumentos para o pedido de anulação da sentença estão questionamentos sobre a isenção de Sérgio Moro, que era o juiz de primeira instância responsável pela condenação, e que o caso deveria ter sido analisado pela Justiça Eleitoral, por tratar também de crimes eleitorais. Jorge Humberto, um abacaxi a menos para o Supremo, pelo menos por enquanto? É um adiamento a pedido da OAB, cujo presidente, o novo presidente, pediu para verificar, examinar, etc., para tomar melhor conhecimento da ação. Esse novo presidente é muito ligado ao Partido dos Trabalhadores. Pode ser que ele faça isso como até para oferecer algum tipo de modificação no documento que favoreça a mudança de atitude de alguns ministros. Há ministros como Rosa Weber e até Gilmar Mendes que se espera que uma mudança de atitude. O Gilmar Mendes, por exemplo, que no julgamento anterior que definiu o entendimento de hoje, que sim, o condenado em segunda instância começa a cumprir pena, ele sinaliza em alguns momentos a possibilidade de reformar ou reformular esse seu posicionamento. O fato é que isso em algum momento vai ser mesmo julgado, mas é preciso não perder de vista que Lula não é apenas o único criminoso nessa situação. Como ele, há quase 15 mil criminosos, bandidos de todos os tipos, assassinos, bandidos condenados por estelionato, por latrocínio, por estupro, por sequestro, gente da pior espécie será beneficiada, que já está cumprindo pena porque condenados em segunda instância, se forem beneficiados pelos ministros do Supremo, com a intenção de beneficiar o ex-presidente, vão acabar estendendo esse benefício a um grande número de bandidos que voltam às ruas e, portanto, ao convívio da sociedade absolutamente assustada. Uma falha na instalação elétrica do ar-condicionado. Essa foi a causa do incêndio que destruiu o Museu Nacional há 7 meses no Rio de Janeiro. Peritos usaram imagens de câmeras de segurança para descobrir o que causou essa tragédia. O laudo pericial apresentado pela Polícia Federal apontou que o fogo teve início no auditório do museu, no térreo do prédio de 3 andares. Imagens de câmeras de segurança contribuíram para que a perícia chegasse à conclusão de que o incêndio começou a partir da sobrecarga no sistema elétrico do ar-condicionado. A questão da ausência do aterramento, que é um sistema de proteção, da individualização do disjuntor para cada máquina. Nós tínhamos apenas um disjuntor de uma capacidade maior do que a recomendada pelo fabricante para cada uma das máquinas. Então isso também acaba contribuindo para que em uma falha o disjuntor não atue e essa falha fique sustentada e acabe gerando um efeito termoelétrico maior, que possa evoluir para fogo.
Uma equipe composta por 9 peritos de diferentes especialidades e estados foi montada. Para fazer a reconstituição do incêndio, eles registraram mais de 1000 fotografias de alta resolução, captadas com um drone e um scanner a laser 3D. A partir da perícia e de outros dados colhidos durante o trabalho das equipes, a Polícia Federal vai investigar se o incêndio poderia ter sido evitado e se houve negligência. Cláudio Humberto, a gente viu que a situação era precária lá do museu. Muito precária, né? Esse museu incendiado é um daqueles crimes graves, crimes recentes, que a gente vê como o Brasil continua mesmo o país da impunidade, né? Até agora a gente não viu o diretor desse museu ser conduzido coercitivamente para depor. Não foi preso, não foi nem sequer ameaçado de qualquer medida mais drástica. Para resumir essa ópera e esse palavrório todo que a gente ouviu aí na reportagem, inclusive do perito, você sabe o que aconteceu no museu lá do Rio de Janeiro, nesse museu aí do Brasil? Gambiarra. Era uma gambiarra, era uma instalação elétrica do ar-condicionado que foi feito no sistema de gambiarra, tal da sobrecarga de energia, etc. É uma gambiarra. E os irresponsáveis que dirigiam esse museu e dirigem ainda esse museu estão lá recebendo a grana deles, né? Só pensavam em aumentar o valor dos salários. É gente que dá confiança e correligionários do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi eleito e sendo ligado a ele ao PSOL, ele acabou loteando os cargos da Universidade Federal do Rio de Janeiro com integrantes do PSOL. Não precisava ser qualificado. Exatamente como o MDB tem agido, democratas e tantos partidos, PSDB, têm agido ao longo dos anos. O pessoal colocou lá gente desqualificada, despreparada, incompetente para administrar o nosso principal museu com tantas riquezas, né? E esses caras continuam impunes, tanto quanto os diretores da Vale. Nenhum deles foi preso, nem sequer ameaçados de condução coercitiva. Para não falar os diretores do Flamengo, aqueles cuja negligência matou 10 crianças e até agora nenhum deles nem sequer foi incomodado pela polícia. E uma panela de pressão do restaurante comunitário de Braslândia explodiu na manhã desta sexta-feira. A cozinha ficou completamente destruída e parte do teto despencou e equipamentos foram quebrados. 3 pessoas ficaram feridas, uma cozinheira e um ajudante sofreram cortes no corpo. E uma outra trabalhadora foi levada para o Agarrã com queimaduras de 1º grau. O local foi interditado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil por causa de possíveis danos na estrutura do prédio. E olha, a seguir, morre Gervásio, fotógrafo que registrou a história de Brasília durante mais de meio século. O Band Cidade volta já.